Oi, amigas! Sejam muito bem-vindas de volta ao nosso curso de automaquiagem. E na aula de hoje, vamos aprender a descomplicar o terror da maquiagem, que é o delineado gatinho, e como aprender a fazer a aplicação de cílios postiços da maneira correta para não ficar descolando. Eu indico a caneta delineadora para quem está começando, ela vai te trazer mais firmeza na hora de você fazer o seu gatinho. Hoje aqui com vocês eu vou usar essa minha caneta delineadora da Melu. Ela tem a ponta bem fininha, isso também é bem importante, tá? Que ela tem uma ponta bem fina e que ela seja, ó, bem precisa na hora de vocês fazerem o risco de vocês e que sejam bem pretinha também. Para você que sente que treme muito a mão na hora de fazer o delineado, eu indico para você colar um adesivo, uma fitinha, qualquer coisinha assim que dê para você colar nessa parte aqui, porque aí você vem, faz o traço, ele vai ficar bem certinho e na hora que você tirar o adesivo, ele não vai ficar com aquele aspecto tremido ou borrado. Vamos fazer juntas então? Eu vou colar ele aqui, ó, rente ao último pelinho dos meus cílios, em direção à ponta da minha sobrancelha, que é para ele ficar aquele delineado bem pezinho. Você não precisa esticar aqui o seu rosto, você não precisa fechar o olho, você pode fazer ele com o olho aberto. Cola a fita aqui, ó, não tem problema se pegar na maquiagem, se a hora que você tirar também o durex sair um pouco da sua base, depois a gente vai corrigir isso daqui. Aproximei mais a câmera para vocês conseguirem ver bem como que eu vou fazer aqui esse risco. E certifique-se, gente, daqui, ó, tá bem colado. Ele não pode ficar com onda, ele não pode ficar descolando, porque senão na hora que você passar a caneta, ela vai entrar aqui dentro e não vai ficar aquele traço certinho. Você vai pegar um espelhinho de mão, um espelhinho pequeno que você tenha, e você vai olhar para baixo e vai fazer esse traço. Eu já tô com o meu espelho aqui na mão, e aí eu vou fazer o meu risquinho. Eu venho trazendo ele, ó, pra minha raiz aqui, ó, raiz dos meus cílios. E aí é você quem vai decidir se você quer um delineado pequeno, se você quer um delineado grande. Se você quiser um delineado maior, você faz o traço bem maior. Se você quiser um delineado pequenininho, faz um traço bem pequenininho. Vocês quem decide. Uma dica para vocês também. Se vocês tiverem aonde apoiar o cotovelo de vocês, é melhor ainda, porque aí vocês vão ficar com a mão mais firme. E aí vocês vão encostar o dedinho no rosto, assim, ó. E aí vocês vão fazendo o seu delineado. Caso a mão de vocês esteja suada, vocês começarem a suar nessa hora, pega aquela esponjinha de veludo, aquela que vocês aplicam o pó, e aí vocês podem colocar assim, ó, como apoio, para não ficar nenhuma marcação na pele de vocês de dedo, de suor, de oleosidade. Eu vou fazer sem a esponjinha para não atrapalhar a visão de vocês. Então, ó, eu já fiz o meu traço aqui, tá vendo que ele ficou tipo um triângulo? Desse triângulo, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um risco, ó, bem rente aqui à raiz dos meus cílios, juntando todo esse gatinho aqui, para não ficar nenhum traço ali faltando, ou ele ficar cortado no meio. Então, eu vou vir aqui, ó, bem rente aos meus cílios, e aí eu venho emendando um traço no outro. E aí, ó, se ficar bordas assim, vocês vêm preenchendo. Se você quiser só um delineado de cantinho, vocês podem parar por aqui. Mas se vocês quiserem o delineado desde o começo do olho, vocês podem ir fazendo essa mesma risca, esse mesmo traço, desde o comecinho do olho até o final. Vou continuar passando aqui, ó, junto com vocês. Deixa eu virar mais pra cá, assim. Eu quero que meu delineado venha mais ou menos até aqui, ó. Só até quase o comecinho dos meus cílios. Eu quero que ele fique desse tamanho. Aí agora eu vou tirar a fita pra vocês verem como que ficou. Quando vocês forem tirar a fita de vocês, tirem pra cima, tá? Não tirem puxando pra baixo, sempre pra cima. Essa é a maneira mais fácil de fazer um gatinho, sem você ficar tremendo, sem você correr o risco de borrar. Cola uma fitinha aqui na lateral do seu olho, igual eu ensinei pra vocês, e façam essa técnica, que vocês vão ver que vocês vão ter um delineado perfeito e sem ficar tremido. Vocês podem alongar mais ele também, pode subir o tracinho dele mais pra cima, pode trazer ele mais aqui também pro cantinho interno do olho, vai do gosto de vocês. Essa daqui é a maneira mais fácil de você fazer um gatinho, construir aquele gatinho bonito, sem ficar tremendo, sem correr o risco de borrar. Uma dica para vocês, se caso vocês borrar o delineado. Quando ele ainda estiver molhado, não mexe nele. Deixa ele ali borrado mesmo, deixa ele secar, vai fazendo outro olho. Quando ele secar totalmente, você aplica um pouquinho de pó translúcido em cima dele e você vem com aquela escovinha de pentear a sobrancelha e
vai varrendo ele ao contrário, porque aí ele vai esfarelar e ele vai sair todo sem manchar. Porque se você vir tirando aquele produto molhado, você vai manchar ele todinho, vai estragar sua maquiagem, aí você vai ter que começar desde o início. Então, espere ele secar, aplica um pouquinho de pó em cima dele e depois vem varrendo ele sentido contrário, que aí ele vai esfarelar e ele vai sair. Agora eu vou ensinar para vocês uma outra técnica também de fazer gatinho de uma maneira bem fácil e que não precisa utilizar fita. Você vai olhar bem reto assim para o espelho e aí você vai ver aonde que é o seu último pelinho aqui dos seus cílios e aonde é o final da sua sobrancelha. Você sempre vai fazer de acordo com o final da sua sobrancelha. Vou fazer aqui junto com vocês, então eu vou ficar bem quietinha para mim não correr o risco de borrar também o meu delineado. Ou até aqui que eu quero subir com ele. Caso vocês queiram subir mais com delineado, vocês podem subir. Ou se quiser menorzinho também, vocês podem diminuir essa linha. Então, vamos lá dar continuidade aqui ao nosso delineado. Aí aqui, ó, bem do finalzinho, tá vendo que na hora que eu desci com o meu traço, ele saiu falhado? Não tem problema. Faz primeiro a marcação, depois você vem só preenchendo, porque é mais fácil você fazer a marcação e saber aonde é o desenho, do que vir tentando corrigir ali na hora. Isso vai acabar fazendo você borrar, vai acabar fazendo o seu delineado ficar muito grande tentando corrigir. Então, vai, faz a marcação e depois você só vem preenchendo aquele espaço que ficou branco, que ficou falhado. Então, aqui eu já tenho a base do meu delineado e agora eu só venho preenchendo, ó. É bem mais fácil vocês fazerem assim. Vou vir fazendo a mesma coisa aqui também que eu fiz no outro, ó. Bem na minha raiz também eu vou preenchendo e juntando esses traços para não ficar nenhuma falha, nenhuma divisão. Essa técnica aqui também é super fácil. Vocês vão fazer a base do delineado e depois vão vir preenchendo. O erro de muitas pessoas é querer já fazer o delineado bem certinho aqui no finalzinho e depois vir preenchendo no começo. Não façam isso. Façam primeiro a base, tenham ali mais ou menos noção de onde vocês vão ir com esse delineado e aí vocês vêm preenchendo depois. Não precisa ter pressa, fazer correndo. Faz devagar, faz com calma que o resultado vai ser impecável. Fiz desse lado aqui o meu delineado com aquela fita e vocês viram que é bem fácil, é bem tranquilo de fazer e assim, mais difícil de você errar também. Creio que esse seja o jeito mais fácil de fazer, o mais simples e o mais fácil. E desse lado aqui, eu fiz, né, fazendo aquele tracinho e vim entrando com o meu delineado rente à raiz dos meus cílios e depois eu vim só preenchendo aquele desenho. Vamos agora para a aplicação dos cílios postiço, mas antes disso eu quero que vocês entendam alguns pontos. O cílios postiço, ele precisa conversar com a sua maquiagem, principalmente com a sua sombra e com o seu delineado. Se você faz um delineado desse jeitinho que a gente fez aqui, e você coloca um cílios muito grande, aquele famoso cílios pavão, quando você abrir o olho, ele vai tampar todo o seu delineado. Então, se você faz um delineado e você tem, né, a expectativa dele aparecer, então você cola uns cílios bem mais pequenininho, aquele mais rente à raiz, ou aquele que tem o efeito gatinho, né, que é aquele que começa pequenininho aqui no começo, e no final ele é um pouquinho maior. Peguei aqui para vocês verem vários modelos de cílios, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Aqui no meu olho eu fiz um delineado pequeno para médio. E se eu venho, por exemplo, com esse tipo de cílios aqui, ó, podem ver que ele é bem grande. Eu vou acabar tampando o meu delineado. E ao invés de evidenciar, eu vou acabar tampando ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com uns cílios, ó, que ele vai pegar certinho aqui onde eu fiz o meu delineado, porque ele é aquele cílios menor. E é aquele efeito Fox que eu falei pra vocês. Ele começa menorzinho aqui no começo dele. E no finalzinho dele, ele é um pouco maior. Então, ele também dá aquele efeito de delineado, aquele efeito de Fox, sabe? Cílios Fox. Então, ele vai ficar bem certinho aqui no meu delineado e vai destacar mais. Ao invés de eu cobrir esse delineado, eu vou destacar mais ainda ele para ficar aquele efeito Fox, aquele efeito lifting de rosto levantado. Mas antes de fazer a aplicação, vamos ver com a nossa máscara de cílios. Isso daqui vai ajudar a manter os seus cílios no lugar e ele vai ser como se fosse uma prateleira, né? Ele vai dar o apoio ali para os seus cílios postiços. Esses cílios aqui que eu vou usar, ele já vem no tamanho certinho que eu quero, então eu não preciso cortar as pontinhas dele. Mas eu vou pegar um outro aqui para vocês verem, porque eu sei que tem muita gente que tem esse problema com cílios. Olha o tamanho desses cílios.
Se eu colar esse cílio sem cortar as pontinhas dele, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá vendo que ela vem uma pontinha a mais? Se eu for colar os meus cílios desse tamanho, ele vai acabar soltando, porque os cílios ele vem maior que o nosso olho. Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar as pontinhas dele. Vamos cortar, ó. Você vai cortar as pontinhas dele, só a pontinha. Caso você veja que precisa cortar mais, precisa cortar ali pelo menos uns 2 tufinhos dos cílios, pode cortar também. Ele tem que ficar bem encaixadinho, bem certinho no seu olho. Ó, cortei as pontinhas. E uma dica também, deixa ele bem maleável. Então, ó, ele, quando você tirar, ele vai ficar meio reto, tá vendo, ó? E o nosso olho, ele não tem esse formato reto. Então, o que que você vai fazer? Eu gosto, ó, de juntar as duas pontas dele, sabe? Assim, ó. Aí eu vou fazendo assim, ó, pra ele ficar bem molinho, bem maleável. Aí ele vai ficando mais encurvadinho, tá vendo, ó? Aí ele vai ficando mais no formato do nosso olho. Então, vai dando uma mexidinha nele, vai deixando ele mais molinho, pra não ficar aquele cílio, sabe? Bem boneca, bem artificial. Olha como ele já ficou no formato certinho do olho. Uma dica de ouro também, quando vocês forem comprar cílios postiços, evitem esses cílios com a base muito grossa ou muito preta. Esses cílios são um pouquinho mais duros, não é maleável na hora de você fazer aquele processo que eu te mostrei para deixar no formato do olho, e aí ele vai acabar descolando mais fácil. Procurem esses, ó, que tem a haste de silicone, a haste mais fininha, que aí você consegue fazer um encaixe melhor na raiz dos seus cílios. Sobre a cola que eu uso, eu gosto muito dessa daqui da Macrylan. Essa daqui é a cola branca, que quando ela começa a secar, ela fica transparente, mas também tem a cola preta. Mas para vocês que estão iniciando agora, eu indico essa cola branca, porque se vocês colarem os cílios com a cola preta, dependendo de onde vocês colarem os cílios e colar errado, ele vai carimbar e vai ficar preto o seu olho. Então, você não vai conseguir corrigir como se fosse um delineado com aquele truque que eu ensinei para vocês. Porque como é uma cola, ele vai ficar colado. E aí vai dar errado. Então, eu super indico para vocês essa cola branca aqui da Macrylan. Porque se vocês colarem errado, vocês conseguem tirar e fazer a aplicação de novo, sem borrar e sem perder ali a maquiagem de vocês. Vou fazer a aplicação da cola bem na haste dos meus cílios, ó. Bem rente aqui, ó. A raizinha dele, tá vendo, ó? A haste dele. Vou passar aqui, ó, nas pontinhas, que é o terror da mulherada, quando começa a descolar isso aqui. Gente, a gente fica até em aflição, né? Vamos deixar essa cola secar de 30 a 40 segundos. Ela precisa estar num ponto grudento, ela precisa estar naquele ponto de cola mesmo. Se vocês forem colar ela assim agora, com a cola ainda bem molhada, ela não vai fixar. E outra coisa também, essa cola aqui, ó, vocês podem ver que ela tá branca. Quando ela começa a secar, ela começa a ficar transparente. Então, esse é o ponto que vocês têm que colar. Quando essa cola aqui começar a ficar transparente, é o ponto ideal. Mas não deixa secar muito, porque também se você colar ela com a cola muito seca, ela vai desgrudar. Vocês podem aplicar com a pinça ou vir direto aplicando com o dedo. Mas com a pinça é melhor, porque vocês conseguem ver bem certinho a raiz dos seus cílios. Às vezes, colando com o dedo assim, você acaba tampando um pouquinho, aí você não consegue enxergar muito bem. Podem observar que a cola começou a ficar transparente. E é nesse ponto aqui, quando chegar nesse ponto, que eu vou colar nos meus cílios. Vou pegar meu espelhinho e vou olhar para baixo. Eu vou colar primeiro o centro dos cílios. Coloquei ele aqui. Agora eu vou encaixar primeiro o cantinho interno. Tá vendo que quando eu coloco ele não solta, ele já gruda? É por isso que você tem que esperar o tempo da cola ir secando. E agora eu vou colar aqui, ó, bem no finalzinho. Ó, ele já está colado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha pinça, pressionando ele para ele grudar bem, porque ele só tá encaixado, ele ainda não tá colado totalmente. No finalzinho, a mesma coisa. Já fiz a aplicação dos cílios aqui no meu outro olho. E agora a gente vai cobrir a raiz dos cílios. Que é um problema, assim, comum que eu vejo muito. Que as pessoas reclamando porque a raiz dos cílios tá aparecendo. Porque tá mostrando que é um cílios postiço. Então, hoje a gente vai acabar com isso. Vamos fazer a cobertura dessa raiz. Pra não ficar ali aquela divisão entre cílios postiço, entre os cílios natural. Você vai voltar com a sua caneta delineadora. E você vai vir, ó, passando bem rente aos cílios, que é só para tampar aqui, ó, a cola,
para tampar aqui algum defeitinho que ficou e ficar mais natural. Tá vendo, ó? Quando eu fecho meu olho, não dá pra perceber que é um cílios postiço. Não tem ali uma divisão entre cílios postiço, cílios natural, cola, pele. Ele tem que ficar uma coisa só. Olha de pertinho como que ficou. Ele não tem aquela marcação aonde começa o cílios postiço, aonde termina ele. Ele ficou um preto só. Então, quando você fechar o olho, vai dar a impressão de que é um cílios natural ou de que é uma extensão de cílios. Para ficar aquele efeito mais natural, eu vou passar um pouquinho de máscara de cílios aqui nos meus cílios inferiores. Só para dar uma destacada mesmo. Se vocês não quiserem passar a máscara preta, pode passar a máscara incolor também. Que aí ajuda a pentear os cílios, né? E ficar aquele efeitinho mais natural. Outra dica de ouro também para a gente finalizar o nosso curso de automaquiagem é que vocês podem sim reutilizar os cílios postiço. Quando vocês tirarem ele, não colhem na parede, não colhem em algum móvel. Pega os cílios, dá uma limpada nele com água micelar para tirar a cola dele. Pega a mesma embalagem que ele veio e cola ele do mesmo jeito que você comprou. Porque assim ele não vai perder a curvatura dele e vai ficar protegido, longe de bactéria, de poluição. Deixa ele bem tampadinho e guardado e vocês conseguem reutilizar de novo. Amigas, finalizamos o nosso curso de automaquiagem e tenho certeza que vocês aprenderam muito até aqui. E lembrem-se que maquiagem é prática e a prática nos leva à perfeição. Então não tenham medo de errar ou de testarem novas cores. O seu rosto é a sua tela e você tem todas as ferramentas para criar a arte que deseja. E para que eu possa continuar evoluindo e entregando o melhor para vocês, eu adoraria saber qual que foi a sua maior virada de chave com este curso e o que você aprendeu que mudou a sua relação com o espelho. Seu feedback é o que me ajuda a crescer e a transformar a vida de outras mulheres através da automaquiagem. Bom, meus amores, por aqui eu me despeço, mas siga acompanhando vocês de longe. Não deixem de praticar e principalmente não deixem de se cuidar. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. Brilhem e arrasem muito e até a próxima!